Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você que está assistindo a esse vídeo. Nesses dias onde nós estamos sendo privados de estar reunidos juntos na igreja para cultuar o Senhor, devemos hoje lançar mão desses recursos que é o vídeo, as redes sociais, a internet, para enviar essas mensagens de edificação a todo o povo de Deus. Eu me sinto seguro e convicto de que, mesmo nesses dias terríveis, o Senhor Jesus continua assentado no alto e sublime trono e Ele continua governando. Tudo está sob o controle das mãos dEle. E ainda que nós estejamos sendo privados de estar juntos fisicamente, como o apóstolo Paulo disse, a mensagem do Senhor, ela não está presa. Ela continua a ser anunciada e continua alcançando corações que estão distantes. E é isso que nós queremos realizar aqui através desse vídeo. Trazer até você uma mensagem de edificação, uma mensagem que possa falar a sua vida, trazendo fortalecimento em meio a todo esse cenário. Eu gostaria, antes de estar meditando em um texto, a palavra do Senhor, gostaria de estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que esteja contigo, aonde quer que você esteja assistindo a esse vídeo, que o Senhor Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo, abençoando a você e toda a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, queremos nesse instante colocar a vida de todos os nossos irmãos que estão acompanhando esse vídeo, esta mensagem. Pedimos que o Senhor Deus possa ir de encontro a esses corações, trazendo paz, conforto, trazendo a Deus a certeza de que o Senhor ainda continua sendo Deus e sempre será Deus, não importa o que aconteça. Sabemos que tudo isso que tem acontecido no mundo está sob o teu controle e está, ó Deus, em plena consonância com a sua vontade, com os teus propósitos, os teus desígnios. E é no Senhor que nós confiamos. No Senhor nós depositamos toda a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que eu gostaria de estar meditando com você é Gálatas, capítulo 5, no verso 16 ao verso 25. Esse texto é o texto bastante conhecido, fala a respeito das obras da carne, do fruto do Espírito, um texto que já amplamente é trazido nas igrejas, sobretudo naquelas nossas classes de doutrina, onde se preparam pessoas para o batismo. Mas nós, independente de conhecermos muito esse texto, não podemos deixar de meditar sobre ele. Ele traz muitas verdades, princípios importantes a serem aplicados na nossa vida. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao verso 25. Leia comigo esse texto e vamos juntos meditar na mensagem que ele quer nos trazer. Diz assim: Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade,
e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A grande ideia que esse texto quer transmitir a nós pode ser resumida em uma simples pergunta. E essa pergunta é: quem está no controle da sua vida? Você tem vivido os seus dias, a sua vida, sob a direção, sob a vontade e o desejo de quem? Do Espírito de Deus que habita em seu coração ou da sua própria vontade, das suas paixões carnais? Essa é uma questão importante e que vai determinar muito sobre o relacionamento que nós vamos desenvolver com o Senhor e a maneira como nós vamos enfrentar as situações difíceis dos nossos dias. Antes de nós introduzirmos diretamente na mensagem, eu gostaria de apenas colocar aqui algumas observações sobre o pano de fundo que há dentro dessa epístola e a maneira como essa carta ela foi escrita, a maneira como ela surge dentro deste cenário. O pano de fundo de Gálatas é justamente a controvérsia legalista que deu ocasião ao concílio de Jerusalém, em Atos, no capítulo 15. Paulo e Barnabé tinham visitado a parte sul desta província romana, chamada de Galácia, que era formada por diversas comunidades. Na sua primeira viagem missionária, registrada em Atos, no capítulo 13, capítulo 14, aproximadamente nos anos 48 a 49. Depois do seu retorno a Antioquia, Pedro visita aquela igreja. E por ocasião dessa visita, acontece uma controvérsia relatada em Gálatas, capítulo 2, no verso 11 a verso 16. A questão claramente percebida por Paulo, que gerou toda essa discussão, toda essa controvérsia, era a natureza tanto da justificação como da santificação. A questão é: seria elas, justificação e santificação, um produto exclusivo da fé, ou seria exigida alguma medida de obediência e sujeição à lei? Essa era uma questão que precisava ser resolvida naquele tempo. E que toda essa questão estava longe de ser resolvida naquela altura parece evidente. Não só devido à relutância que o apóstolo Pedro tinha em querer manter comunhão com os gentios daquela época, mas também as exigências impostas pelos enviados de Tiago. Parece que a pressão inicial que Pedro sentira depois de levar Cornélio à fé em Cristo Jesus, em Atos, capítulo 11, verso 2, havia retornado de maneira suficiente, com uma força para afetar até mesmo os líderes da igreja em Jerusalém. Logo depois disso, Paulo recebeu a notícia que as mesmas pressões que estavam sendo impostas sobre Pedro, sobre os líderes das igrejas em Jerusalém, estavam também sendo aplicadas às igrejas mais jovens que ele, o apóstolo Paulo e Barnabé, haviam fundado menos de um ano antes de tudo isso acontecer. Assim, essa epístola fervorosa, nascida de uma controvérsia que ameaçava os fundamentos do cristianismo, ensinados desde o princípio pelo apóstolo Paulo e Barnabé a todas aquelas igrejas, foi escrita como uma espécie de defesa da liberdade que os cristãos desfrutam, da sujeição do pecado e da salvação que todos nós obtemos somente por meio da fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei.
Sem dúvida nenhuma, Paulo chega à parte final desta carta, esboçando claramente uma preocupação com a deturpação desses princípios que são tão importantes para ele, pois representam as verdades de Deus, o Evangelho. Ele procura definir aqui, nesta carta aos Gálatas, os limites da liberdade cristã, a fim de evitar qualquer tipo de acusação de promover um estilo de vida libertino e sem regras, sem normas ou limites. Vivemos, na verdade, meus irmãos, uma sociedade que se entrega ao amor próprio e tudo o que faz conforme a sua própria vontade, buscando a felicidade e o conforto através de um desejo desenfreado, o que nós conhecemos como hedonismo, que nada mais é do que o culto ao prazer. Tudo isso por demonstrarem ser quem realmente são numa esfera espiritual, escravos e submissos ao pecado. Esta entrega ao eu, com certeza, é destrutivo para a sociedade, para a família e para qualquer relacionamento humano que exista. Tal curso é o produto da influência e ilusão de Satanás, diretamente opostas à direção e às determinações das Escrituras Sagradas para um viver cristão saudável. Os crentes que estão crescendo entre nós, esta geração jovem que tem surgido no nosso meio, que tem buscado conhecer a verdade com sede pelo conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes estão cercados por este cenário, fazem várias perguntas para seus pastores, mas talvez a pergunta mais frequente que se ouça é: como eu posso ter vitória sobre o pecado e a tentação que de tão perto nos rodeia e nos assedia? Essa é uma pergunta muito boa para se fazer, porque quem a faz revela um desejo profundo em seu íntimo de tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. A palavra usada para se tornar mais parecido com Cristo é santidade ou santificação. Santidade ou santificação é um processo para nos tornarmos mais puros. É a maneira como nós nos distanciamos de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que é impuro, pecaminoso. Um processo que começa no ato da nossa conversão, no momento em que somos justificados pela fé em Cristo, e percorre por toda a nossa trajetória, por toda a nossa jornada de vida aqui na Terra, até o momento em que nós seremos recebidos na glória pelo Senhor Jesus. Santidade ou santificação é um processo diário pelo qual o crente se torna cada vez mais forte para vencer o pecado e a tentação. Muitos de nós queremos isso. Queremos vencer a maldade, o pecado, a corrupção, esta natureza humana decaída. Queremos ser fortes diante do pecado e da tentação. Mas, infelizmente, existem também entre nós muitos que não têm a menor preocupação com isso. Existem muitos que não dão a mínima para esse princípio, e se nós não almejarmos por isso, se não desejamos crescer em santidade, pecar cada vez menos e amar cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, então nós não temos presente em nosso coração o fruto do Espírito e, consequentemente, não há salvação. Porque a salvação, ela muda completamente a vida daquele que entregou seu coração a Cristo.
transforma por completo cada aspecto da sua vida, tornando você uma nova criatura. É o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 6, verso 11, diz: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós aprendemos que quando nos deparamos com a tentação para pecar, nós respondemos dizendo: eu estou morto para isso. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Falamos de várias tentações na prática, tais como quando você é magoado por alguém, ou por algo que esse alguém teria lhe feito, e como o mal, ele trouxe ao seu coração tristeza, angústia, e aí você, ao invés de responder o mal com o mal, você diz para si mesmo: eu estou morto para isso. E então você decide perdoar e ir embora. Alguém faz alguma fofoca de outra pessoa, ou a conversa que você desenvolve com esse alguém se torna uma conversa carnal, profana, e você então chega até essa pessoa, interrompe aquilo que ela está dizendo e diz: olha, eu já estou morto para isso. Essas coisas não fazem mais parte da minha vida, da minha rotina. Então você decide ir embora e deixar aquela pessoa com as suas fofocas, com a sua conversa carnal e profana, sozinha ali. Quando o link do computador pisca na sua tela, te convidando para dar uma olhada em alguma pornografia, e você lembra a si mesmo de que você está morto para isso e vive uma nova vida para Deus em Cristo Jesus. É isso que significa estar morto para o pecado, viver uma nova vida para Cristo. Velhos hábitos como fumar, beber, luxúria, glutonaria, amargura, falta de perdão. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina na palavra do Senhor. Neste capítulo 5 de Gálatas, a grande ênfase do apóstolo Paulo é que em Cristo nós estamos em uma verdadeira liberdade. Antes estávamos escravizados pelo pecado, mas agora somos filhos de Deus. O preço da nossa redenção foi pago e agora somos livres do domínio do pecado. Não vivemos mais para satisfazer os desejos da carne, mas vivemos para nos sujeitar à vontade de Deus, o nosso Senhor. Gálatas 5 é uma das passagens chaves na Escritura e que se ocupam a uma vida cheia do Espírito e um andar mediante o Espírito Santo, o qual habita em cada coração de cada crente. Isso é importante para a nossa compreensão, sobretudo no argumento central que Paulo tem a utilizar a respeito da liberdade que o crente possui. No trecho em que nós aqui acabamos de ler, de Gálatas capítulo 5, verso 16 até o verso 25, Paulo ele fala de um conflito existente entre a carne e o Espírito. Ele nos mostra que, ainda que o Espírito Santo é o nosso santificador e o único que pode nos conduzir a uma vida de santidade e oposição à nossa própria carne, a subjugando e anulando os seus efeitos, sabemos que é Jesus Cristo que nos liberta, mas sem a obra contínua, orientadora e santificadora do Espírito Santo, a nossa liberdade pode ser sim deturpada. Então nós veremos o que o texto aqui referido, ele pode nos ensinar, e ele está dividido da seguinte maneira. Na primeira parte, aqui, ele nos mostra que a verdadeira liberdade espiritual, ela consiste em vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana
por meio do controle do Espírito, com humildade e harmonia. A escolha pelo controle do Espírito Santo, em lugar do controle da carne, irá capacitar o crente a triunfar sobre o pecado e sobre a lei. Veja só os textos, verso 16 ao verso 19. Diz: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, e aqui o apóstolo Paulo começa a fazer uma lista dessas obras da carne, desses pecados que passam a habitar e influenciar a vida de todo aquele que está sujeito a ela. O texto aqui faz referência aos combates, aos conflitos do cristão. A carne e o espírito. Ambos se opõem um ao outro, de maneira que você não faça aquilo que você deseja. À luz da Bíblia, nós podemos afirmar que a carne, ela representa a natureza, e o espírito aqui, descrito por Paulo no texto, é o que nos tornamos por meio do novo nascimento, da regeneração, o nascimento do espírito. Estes dois, a carne e o espírito, vivem em uma ferrenha oposição. Paulo diz expressamente: andai no espírito. É interessante porque o apóstolo Paulo utiliza muito essa expressão andar, não somente aqui em Gálatas, mas também aos Efésios, para se referir à sua jornada, a seu estilo de vida, a maneira como você se comporta nesse mundo. E ele diz: andai no espírito. Isto não é aqui uma opção, mas o apóstolo Paulo está dando uma ordem, sem a qual nenhum cristão jamais alcançará a liberdade continuamente e crescente em sua vida. E a motivação para obedecer tal mandamento vem da descrição que o apóstolo Paulo faz a seguir, do tipo de vida que é produzido pelo controle das obras da carne. O apóstolo Paulo vai dizer: andar no espírito, e logo em seguida ele mostra os efeitos das obras da carne na vida do ser humano. E essa é a explicação que ele dá, o motivo pelo qual o cristão ele deve se manter firme, andando sempre na direção do Espírito. Aprendemos uma segunda verdade também aqui com Paulo nesse texto, que uma vida controlada pela carne resulta em total rejeição por parte de Deus. Uma vida controlada pela carne resulta em total rejeição por parte de Deus. Verso 19 ao verso 21, o texto vai nos dizer: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja só o que o texto ele está nos dizendo. Todos estes pecados fazem parte da natureza humana que está corrompida pelo pecado. E a consequência de se viver uma vida controlada pela carne é um distanciamento natural e espontâneo da presença de Deus. Não há relacionamento com Deus quando se tem uma vida controlada pela carne. Em outras palavras, a manifestação natural de suas escolhas revelam a sua essência corrompida pelo pecado e levam à máxima rejeição da parte de Deus. Isso é tudo que somos capazes de produzir naturalmente através da nossa escravidão pelo pecado.
Nós cremos que o ser humano ele é totalmente corrompido e está incapaz, naturalmente, de fazer escolhas que glorifiquem o Senhor Criador, o Deus dos céus. Tudo aquilo que ele sabe fazer de melhor é rejeitar o Senhor e se sujeitar à vontade do pecado. Aprendemos também aqui com o apóstolo Paulo que uma vida controlada pelo Espírito, por outro lado, promove a genuína liberdade da lei para aqueles que pertencem a Cristo. Verso 22, verso 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Que o apóstolo Paulo está dizendo que se aqueles homens não compreendessem este princípio tão relevante das Escrituras, que uma vida livre da escravidão do pecado só é produzida mediante o controle e a condução do Espírito Santo, eles estariam totalmente perdidos e condenados, sujeitos à obediência da lei. Ao gerar aqui algumas qualidades que parecem descrever a atitude do cristão para com Deus, o próximo e ele mesmo, Paulo descreve aqui, primeiro, a atitude do cristão em relação a Deus. O primeiro é amor cristão, o amor que ele deve ter para com Deus. Sua principal alegria deve ser em Deus e a sua paz mais profunda é a sua paz com Deus, sua reconciliação. Então, são as primeiras qualidades do fruto do Espírito Santo estão diretamente relacionadas à sua relação com Deus. Depois nós temos algumas dessas qualidades que estão diretamente relacionadas à atitude do cristão em relação ao seu próximo. Ele diz longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes que são sociais, que expressam as qualidades para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Longanimidade é a paciência em relação ao que nos irrita ou que nos persegue. A benignidade é uma questão de disposição. Bondade se expressa em palavras e em atitudes. Depois de trazer algumas qualidades do fruto do Espírito Santo que diz respeito à sua relação com Deus, a sua relação com o próximo, Paulo também traz algumas que diz respeito à sua relação consigo mesmo. Ele diz fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade descreve uma característica de alguém que é confiável, de alguém que não muda, alguém que permanece firme, perseverante. Mansidão significa o poder sob controle, humildade e, por fim, domínio próprio, que é o autocontrole. Todas essas características são o fruto do Espírito, o produto natural que aparece na vida dos cristãos e que são dirigidos pelo Espírito Santo. Contra essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. Não existem restrições, não existem normas, não há privações. Podemos fazer uso, desfrutar de tudo isso na nossa vida. A função da lei é controlar, restringir, impedir, e aqui não há necessidade de limitações. O contraste entre esses dois pacotes de ações e atitudes é bem resumido da seguinte maneira: há leis contra as obras da carne, porque elas são destrutivas. Mas não há leis contra o fruto do Espírito, pois elas edificam a nossa vida. E por fim, o último comentário de Paulo sobre este conflito, enfrentado por todo cristão, é que o controle do Espírito e a vitória somente são possíveis por causa da nossa união com Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e seus desejos. Este é o nosso alvo ao olhar para a graça de Deus demonstrada na cruz através de Jesus Cristo. Crucificar a nossa carne, mortificando-a juntamente com a nossa velha natureza, de maneira que cheguemos a afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou um dia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Tomamos a nossa velha natureza egocêntrica, com todas as suas paixões e desejos pecaminosos, e a pregamos na cruz. O verso 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O caráter cristão é produzido e aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Não é pela mera disciplina moral de tentar viver pela lei. Paulo deixa claro que a justificação produz a santificação, e não a libertinagem. O Espírito Santo, que habita no cristão, produz na sua vida virtudes espirituais que lhe são suficientes para mantê-lo firme no caminho certo. Para concluirmos esta mensagem, gostaria de trazer aqui algumas questões importantes. Precisamos entender que a vida cristã inclui um grande conflito entre a carne e o espírito. Isto é algo que está presente na nossa natureza e será assim até a volta de Cristo, até o fim dos nossos dias. Isso acontece porque a partir da conversão, o Espírito Santo passa a habitar no coração de todos nós. Sendo assim, a carne e o espírito vivem em uma batalha constante, se opondo um ao outro. Precisamos entender que o caminho para vencer é a mortificação da carne e um andar contínuo no espírito. Devemos nos lançar completamente sobre o senhorio de Cristo na nossa vida, e para isso é fundamental que a cada dia crucifiquemos o nosso desejo pecaminoso e desfrutemos dos meios da santificação, ou seja, a oração, a leitura bíblica, a comunhão, que ainda que hoje estejamos sendo privados, mas é preciso valorizar cada momento em que vivermos em comunidade, e assim estaremos andando no Espírito e vivendo uma vida que glorifica ao nosso Deus. Gostaria de colocar aqui algumas questões para a nossa reflexão, algumas reflexões pastorais. E as perguntas que eu gostaria de deixar aqui para a sua meditação é: você tem vivido uma vida cristã digna ao ponto de valorizar todas as riquezas que Cristo conquistou por você na cruz? Você acredita que a igreja, bem como as suas famílias, influenciam o mundo com a luz de Cristo? Ou é a igreja e suas famílias que estão sendo influenciados pelas trevas e o pecado que reinam nesse mundo? Diante de tudo o que nós observamos na palavra, o que mais tem contribuído para que a igreja, bem como seus crentes, tenham cedido tanto ao padrão imoral desse mundo? Você já parou para pensar em qual é o seu papel como parte desse corpo, na luta contra o mundanismo e o pecado que tanto nos assedia? Meus irmãos, a luta contra as trevas e o pecado é a mais antiga que se possa imaginar. E ela vai continuar até o último dia, onde nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, quando tudo isso irá cessar. Mas se cada um de nós observarmos atentamente a direção que Deus tem nos dado nesses dias, e não nos deixarmos enganar pelas trevas e o orgulho que mora dentro do nosso coração, o reino de Deus será engrandecido.
Deus se alegrará com todos nós e o seu nome terá sido honrado em todo o tempo. Eu quero fechar essa reflexão com uma importante palavra do Senhor para nós. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 11 e verso 13. E ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É preciso aproveitar esses dias. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos valorizar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Vamos viver uma vida para o louvor da glória dele. Vamos depositar nele a nossa confiança e vamos lançar mão de todos os recursos que ele nos proporcionou gratuitamente para uma vida que glorifique a ele. Que Deus nos abençoe e conserve em nosso coração esta alegre e firme expectativa, vivendo acima de tudo conforme a sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. E em breve voltaremos com mais uma mensagem. Um forte abraço.